Olá, terceiro ano. Agora eu vou passar para vocês a nona aula de filosofia, tá? Referente ao módulo 9 da apostila de vocês, que inicia na página 35. O assunto filosofia analítica e a questão da linguagem é um tanto quanto árido, né? Filosofia analítica é uma coisa assim... É uma filosofia se preocupando com a linguagem adequada para a filosofia normal. O que nós vamos falar agora é formalismo e informalismo, tá? Que é uma das questões discutidas dentro da filosofia analítica. Gente, como o próprio nome já diz, o formalismo é o uso de linguagem formal, tá? Hoje em dia a gente diria a linguagem acadêmica, alguns falariam, nossa, eu não estou entendendo nada. O que o cara quer dizer com isso? Você entendeu? O formalismo, gente, é o uso de expressões de gramática normativa ao pé da letra, é o uso de expressões técnicas, expressões, jargões próprios do assunto, percebe? Então, o formalismo torna a coisa mais acessível para quem é da área. Qualquer formalismo na linguagem torna mais acessível para quem é da área. É o texto, percebe? E a filosofia não deixa de ser isso, né? Na verdade, gente, dentro da filosofia analítica, os filósofos... Aqui fala muito sobre passagem do tempo, Grã-Bretanha, a Europa continental, enfim. Mas, gente, é o seguinte, ó. Lembra quando a gente estudou os empiristas? Os mais top, que eram John Locke e o David Hume? Pois é. Os empiristas que pregavam que a experiência traria conhecimento pro indivíduo, em resumo, né? Tem uma série de meandros aí. Esses empiristas também, dentro da filosofia analítica, eles acreditavam que essa experiência que traria conhecimento ao indivíduo teria que ser expressa de uma forma informalista. Veja bem, como é que eu vou... É complicado, o texto é enrolado. Se vocês quiserem conferir o que eu estou falando, é complicado. É como se eu fosse dar aula para vocês de filosofia usando a terminologia filosófica. O princípio básico da filosofia, busca pela verdade, pela justiça, pela ética e pelo belo, né? Pelo harmônico. Muito bem, gente. Dentro desses pilares, a gente tem uma terminologia, tem um jargão, tem uma forma de conversar entre as pessoas que estudam filosofia que é um pouquinho inacessível, certo? Não estou me gabando de nada, porém é um negócio assim meio complicado. É como vocês, conversando de games entre vocês. Para mim, vocês estão falando grego. O ano passado eu lembro que às vezes eu chegava perto de uma patota à tarde, lá de uma certa classe. Gente, os caras estavam conversando sobre games, sobre anime, e me cumprimentavam, tá? A gente tinha uma certa camaradagem, mas sem brincadeira, eu não entendia nada do que os caras estavam falando. Porque eu não tenho acesso, né? É uma dissonância cognitiva. Eu não tenho cognição, eu não tenho contato, eu não tenho experiência, eu não tenho processo empírico com aquilo que os caras estão conversando. Então, o que eles estão conversando na linguagem deles, no jargão de game, de anime, enfim, para mim é um tanto quanto louco. Quer dizer, louco, eu sei que tem significado entre eles, eles conversam, mas para mim não significa grande coisa. Ou eu me intero, vou estudar o que significam as coisas, ou eu vou ficar com uma dissonância cognitiva. A minha cognição não vai associar a linguagem ao assunto. É isso que discute a filosofia analítica. A filosofia analítica discute a linguagem científica, né? Como a ciência, ela afirma que a linguagem filosófica, ela tem que se valer do formalismo, como eu disse, para expressar os assuntos referentes à filosofia,
ao empirismo e ao racionalismo, né? O empirismo na Grã-Bretanha, que hoje é a Inglaterra, a Escócia e o Reino Unido, a Inglaterra, a Escócia enfim, a ilha e aquelas 3 ilhas, a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda e acho que Wales, enfim, não lembro agora qual é o 4º componente da Grã-Bretanha. E a Europa continental, onde tinha gente mais racionalista, né? Que veio de Descartes, que deduziu a filosofia de René Descartes. Lembra? Que tudo no mundo poderia ser explicado através de lógica matemática. Para os empiristas, que acreditavam que o conhecimento só poderia ser adquirido através da experiência, né? Lembra? Empírico, experimento. O que é uma comprovação de uma vela acesa? É um processo empírico. O que é a comprovação de que a chama é quente, que queima seu dedo? É um processo empírico. A repetição desse processo, lógico que você não vai botar o dedo toda hora no fogo, vai te trazer conhecimento. A chama é quente. E isso vai se tornar, pelo hábito, uma verdade cristalizada no teu inconsciente, certo? E aí você vai poder falar disso. Cuidado aí, hein? Não vai se queimar. Você entendeu? Para os empiristas, esse processo de aquisição da verdade deveria se valer do formalismo para ser expresso, para ser, né, para ser ventilado, para ser publicado. Para os racionalistas, seria muito complicado entender. A filosofia analítica, gente, é uma discussão entre qual linguagem se adequa melhor, qual é o tipo de diálogo, não só diálogo, né? Escrita em artigos científicos, se adequa melhor para descrever os processos filosóficos de aquisição de conhecimento, de comprovação do conhecimento, seja pela racionalidade, né? No caso das ciências exatas e da filosofia racional, ou pelos processos empíricos, né? Que os processos empíricos, no final das contas, eles só comprovam as coisas por repetição, né? Porque, na verdade, se você vê um dia só o céu azul e o resto dos dias você vê o céu vermelho, qual é a conclusão que você chega a respeito da cor do céu? Que ele é vermelho. Agora, como a gente está sempre vendo o céu azul, a gente acha que ele é azul. A gente tem certeza que ele é azul, na verdade. Se um dia tiver vermelho, aí a gente fala, putz, isso aí não... Tem alguma coisa errada que está acontecendo aí. Ou está caindo um meteoro, ou a gente está chegando perto do sol, que a gente derrete antes, né, de comprovar que o céu está vermelho. Mas, enfim, o hábito, a repetição das experiências idênticas traz o conhecimento. Então, os empiristas, vamos lá, vou resumir. Parece que isso aí é meio brrr, mas é mesmo. Filosofia analítica é um troço meio louco. Na verdade, a filosofia analítica, ela tá bem ligada à linguagem, gente. Então, se vocês compreenderem isso que eu estou falando, que a linguagem é o ponto, é o cerne da filosofia analítica, é o centro da questão da filosofia analítica, vocês já aprenderam praticamente tudo sobre filosofia analítica. Se algum dia alguém vier falar para vocês de epistemologia, que é a ciência do conhecimento, como que é formado o conhecimento, epistemologia, e falar assim, olha, analiticamente a epistemologia de tal assunto, de tal ciência, de tal conhecimento deve ser formalista. Aí vocês já vão saber que é uma linguagem formal. Não tem como explicar aquele assunto de uma forma coloquial. Você sabe essas aulas que a gente está tendo? Que eu tento mastigar esses assuntos um pouco acadêmicos demais, para o meu gosto, para a gente passar em ensino médio nas disciplinas de filosofia e sociologia. Alguns estão extremamente mastigados, alguns estão extremamente palatáveis, né? Mas outros não, a gente tem que ler e interpretar para passar para vocês numa linguagem informal. É o informalismo que eu uso
nas aulas, certo? Procuro não ficar próximo do formalismo, para vocês não odiarem filosofia e nem sociologia, para vocês não falarem isso aí é total viajação, você entendeu? É isso. Gente, resumindo, o módulo 9 da apostila de filosofia de vocês, a filosofia analítica, a questão da linguagem, na página 35, é isso aí. É uma questão de análise analítica, filosofia analítica, da linguagem a ser usada para comprovação da aquisição de conhecimento ou da dedução de conhecimento, que é o método dedutivo da filosofia racional. Ou a aquisição, como eu disse, de conhecimento pelo método empirista. O método empirista, na verdade, você vai adquirir conhecimento, como eu falei, pela repetição, né? Não é porque você viu uma vez uma vela acendendo, é exemplo, tá, gente? A gente já nasce com esse tipo de conceito. A gente vê os adultos, quando a gente é criança, que não fala e adquire esse conhecimento. Mas aí é uma relação que tem a ver com o construtivismo de Jean Piaget, que a gente não vai mexer com isso agora. Mas para nós tem coisas assim que são lógicas, né? Ah, isso é lógico, é óbvio. Mas a aquisição do conhecimento você não vai adquirir uma vez só. Não é na primeira vez que você vê alguém acendendo uma vela que você vai falar, é certeza, né, que dá para acender isso aí, esse negócio, esse troço branco com um pavio. Não, primeiro você vai aprender o que significa uma vela, como é uma vela, pode ser mil formatos, eu falei branca com pavio, mas pode ser até gelatina, né, com pavio vermelho, sei lá. Mas assim, o hábito vai fazer você adquirir conhecimento. E esse conhecimento, segundo os empiristas, ele é muito mais simples de ser transmitido se for na linguagem informal, do jeito que eu estou fazendo para vocês agora. Já os formalistas, né, os filósofos analíticos formalistas vão defender que seria muito melhor que esse troço fosse enquadrado academicamente, coisa e tal. É isso. Gente, resumo da filosofia analítica. É a linguagem. É a forma de expressão dos axiomas, dos problemas, né? Dos temas da filosofia. Tá bom? Por enquanto, gente, eu desejo a todos bons estudos e agradeço pela atenção. A gente se encontra novamente semana que vem para estudar o módulo 10 de filosofia. Ok? Muito obrigado a todos.